Bom dia, pessoal. Falo aqui agora do meu escritório na cidade de St. Gallen, na Suíça, um ambiente um pouco diferente daquele que eu venho gravando, mas eu sempre gosto de ter ambientes diferentes, então vamos falar um pouco daqui sobre o assunto fisioterapia. Por que é um assunto que eu gosto tanto? Eu sou uma pessoa que sou fã das pessoas e dos grupos que procuram aprender, melhorar, crescer. E nada mais justo do que homenagear os fisioterapeutas. Poucas profissões evoluíram tanto nos últimos 20 a 30 anos como a fisioterapia. Isso se deve a inúmeros fatores. Quando eu me formei em 1987, já existia fisioterapia, obviamente, já existiam métodos, mas era tudo muito acanhado. Boa parte da fisioterapia ficava restrita a um aparelho, um ultrassom, aplicação de alguma coisa tipo gelo, ou calor, ou aquelas banheiras, muito comum a roda náutica para problemas de ombro, mas tudo muito carente de sustentação científica. Na verdade, era uma coisa muito artesanal, né? O que eu pude observar durante o tempo, já no meu treinamento nos Estados Unidos, é que lá, um pouco mais avançado, os estudos começaram a se aprofundar. Paralelo a isso, a tecnologia começou a aumentar. Eu particularmente acho e continuo achando que a fisioterapia tem uma coisa extremamente artesanal, uma coisa extremamente de mão, de toque, de contato, de manobras, né? Mas, evidentemente, tecnologia nos ajuda com aparelhos de melhor qualidade, com capacidade de documentação do que fazemos melhor, né? Então, a tecnologia tem que acompanhar, principalmente nos processos de comunicação. Os profissionais que eu conheci na época passada eram certamente qualificados para o momento. No entanto, não havia uma relação de confiança clara entre o médico e o fisioterapeuta. Havia uma desconfiança mútua. Talvez pela falha de comunicação, talvez pela precariedade de trabalhos que pudessem associar as duas coisas. Basta dizer que no meu treinamento em 1992, na Universidade do Texas, em San Antonio, o professor Charles Rockwood gostava ele de ensinar, todo mundo era familiarizado com o protocolo de Rockwood, quem faz ombro sabe disso, mas ele gostava dele ensinar. Em 95, quando eu estive em Seattle com o professor Rick Madsen, ali a gente já via, através, se eu não me engano, da Sarah Jenkins, vocês podem me corrigir, quem quiser me corrige, estou puxando aqui pela minha memória, uma visão completamente diferente do que a fisioterapia poderia nos agregar. No Brasil, eu comecei a conhecer pessoas, e eu vou evitar muito mencionar nomes, porque a minha relação é muito extensa. Eu tenho uma admiração muito grande por vários fisioterapeutas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas naquela época, a gente via dois nomes que eram mais falados. No caso, o professor Palmiro Torrieri e o professor José Roberto Prados. Esses eram os nomes que mais formavam pessoas, as pessoas vinham dessas escolas. E esses nomes já vinham implementando um trabalho muito mais amplo e muito mais específico do que aquela coisa banal, pura e simplesmente de fazer um gelinho, uma roda, que era praticamente um protocolo, um clichê, independente do tipo de doença. Não havia uma interação, não havia um diagnóstico preciso, havia um sintoma. Adiciono a eles a presença do filé quando ele começa a revolucionar completamente a fisioterapia dentro do futebol, paixão brasileira. Nesse momento, e aí seguem-se um grande número de fisioterapeutas jovens que percebem que essa profissão ela é muito bacana. É uma profissão, ao meu ver, fundamental para dar qualidade de vida e muito dura. Muito dura por vários motivos. Primeiro, porque você tem que realmente, além de trabalhar com a tua cabeça, você tem que trabalhar com o teu físico. A gente entra nos consultórios dos fisioterapeutas, eles normalmente estão descalços, eles fazem manobras, eles passam o dia inteiro atuando não somente com a técnica, com a cabeça, mas com a sua capacidade manual e toque. Isso nem sempre é tão fácil. O segundo problema, é uma profissão que tem um reconhecimento, ao meu ver, ainda muito aquém do que deveria ter. Basta ver a remuneração executada, principalmente pelas seguradoras, aos fisioterapeutas, o que os obriga a fazer um volume grande para sobreviver. Né? Não são todos fisioterapeutas que conseguem desenvolver uma clínica privada que os remunere de uma forma adequada. Agregado a isso, que como o trabalho deles é muito presencial e manual e repetido, isso é, o cliente tem 2, 3, 4, tantas sessões de fisioterapia por semana,
eles acabam tendo que restringir a sua clientela para um determinado número, porque a partir de um certo momento, dificilmente eles conseguem ter capacidade de abranger tudo. Agrego a isso também o investimento num consultório de fisioterapia, que é extenso através de máquinas, macas, e pesos e borrachas e outras tantas tecnologias e necessidades para que execute-se um bom trabalho. Na minha jornada de médico, eu posso atestar que os fisioterapeutas são imprescindíveis, são fundamentais. Posso lhe dizer que em determinados momentos, pacientes que nós tínhamos com dificuldade de recuperação abraçavam o tratamento, tinham confiança no médico, tinham confiança no fisioterapeuta, e isso era o segredo do sucesso. Nem tudo são flores. Vamos entrar em alguns critérios interessantes. Nem tudo que é executado, nem todas as técnicas têm alguma comprovação científica muito clara. Isso é um problema? A curto prazo eu não vejo. Se a gente for lembrar a medicina 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, os métodos de avaliação também eram muito precários. Não existiam os famosos estudos duplo-cegos, randomizados, prospectivos, com níveis de evidência 1 ou 2. Era basicamente tudo retrospectivo, estudos observacionais, estudos retrospectivos, onde você olhava e via se deu certo ou não, e nós sabemos hoje que estatisticamente não é a forma mais com credibilidade que temos. A fisioterapia está evoluindo para trabalhos cada vez mais bem documentados. A presença dos fisioterapeutas nos congressos de ortopedia é muito importante. A presença dos congressos em conjunto, onde as sociedades, a Sociedade de Cirurgia de Ombro e Cotovelo do Brasil já faz, a Sociedade Americana faz, o congresso, ele é feito em conjunto. Do mesmo momento que está rolando uma atividade na parte médica, está rolando uma atividade na parte de fisioterapia, e há momentos de sinergia que eu acho que são fundamentais. Então, eu acredito que, apesar de muitas críticas relacionadas a metodologias que ainda estão por aparecer, esse fenômeno aconteceu na medicina também, e acredito que cada vez mais há publicações, melhores publicações. Então, os métodos de fisioterapia, eles vão ser, ao meu ver, uma boa parte deles, ter sustentação na literatura. Outro fator que eu acho muito importante, e aí vai um toque, um conselho para os meus amigos fisioterapeutas, eu já vi isso acontecer e eu critico. Ao receber um paciente que foi operado, principalmente, ou com uma lesão mais grave, esse paciente, porventura, não tiver sido encaminhado a vocês pelo médico que operou, pegue o telefone e faça uma ligação. Eu já tive casos de pessoas que mexeram em pacientes que eu tinha feito, por exemplo, um reparo do manguito, um manguito muito ruim, e a pessoa, sem saber a qualidade desse manguito, foi um pouco acelerada demais e trouxe danos. Então, isso se resolve com a comunicação. A gente diz que a grande vantagem e, ao mesmo tempo, um dos grandes problemas do mundo é a comunicação. Então, recebeu esse paciente, quem foi que te operou? Foi o doutor Joãozinho. Por favor, eu fui lá, doutor Joãozinho. Doutor Joãozinho, aqui é fisioterapeuta ou fisioterapeuta tal. Estou recebendo esse teu paciente aqui, etc e tal. Gostaria de conversar com você sobre o que foi feito. Eu superei completamente essa ideia de que o médico deve prescrever fisioterapia. Eu, particularmente, não acredito nisso. Respeito quem acredita. Eu acredito que o fisioterapeuta ele está muito mais preparado, conhece muito melhor as técnicas. Cabe ao médico traçar, talvez, junto com ele, o objetivo, o que nós queremos da fisioterapia, qual é o objetivo final que eu quero, e, eventualmente, colocar algumas restrições, ou colocar algumas coisas para acelerar. Por que a restrição? Porque, muitas vezes, o fisioterapeuta não sabe, não tem essa informação. Alguns fisioterapeutas hoje vão ao centro cirúrgico e são todos muito bem-vindos. Eles entram na cirurgia, eles olham a cirurgia, eles percebem a qualidade tecidual que a gente está lidando, e isso os facilita também no pós-operatório desses pacientes. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a comunicação ela é fundamental. Não existe, ao meu ver, ninguém que seja mais importante dentro de um processo de saúde. Eu sempre repito o seguinte: se você pega um clube de futebol e tira um massagista, provavelmente no dia seguinte não vai ter treino. O que mostra que o massagista é fundamental. Se você tira o roupeiro, provavelmente não vai ter treino, porque o roupeiro também é fundamental. Isso vale para uma equipe de saúde. O fisioterapeuta é fundamental, o médico é fundamental, o instrumentador é fundamental, enfim, todos os componentes que fazem parte de uma jornada de um cliente, que vai desde o momento que ele resolve se tratar até o final do seu tratamento, deve ser dividido, porque dessa forma cada um vai agregar mais valor. Quero lembrar também que poucas profissões eu vejo onde os profissionais são tão apaixonados
Eu conheço assim, muitos e muitos fisioterapeutas e todos amam a sua profissão, empenham-se, com um empenho, uma vibração, você percebe no contato com eles, você percebe na questão humana, na questão da alegria com o sucesso e da tristeza com o insucesso, porque lembrem, nós não vamos agradar a todos. Nem todo mundo que foi no meu consultório gostou de mim. Eu posso dizer que, graças a Deus, a maioria das pessoas eu consegui ter uma relação ótima. E isso vale. Eu sempre falei para os fisioterapeutas me ligavam, falavam, poxa, aquele paciente eventualmente não gostou de mim. Eu falei, não é questão de gostar ou não de você. É questão de uma questão humana, onde nós não vamos agradar a todos. Não existe como ser uma unanimidade. A cabeça do paciente, ele olha para você, recebe uma mensagem, você procura, e aí existem técnicas evidentes que eu, com o passar do tempo, estou preparando esse conteúdo de técnicas que vão fazer você ter mais sucesso em gerar uma relação de confiança ao seu paciente, dessa forma tê-lo mais ao seu lado, mas sempre vai ter um paciente que não vai gostar de você. Olha, eu cito um exemplo muito curioso. Todo mundo sabe que eu sempre fui muito pontual. Minhas consultas são no horário certinho, eu nunca atraso, eu faço questão disso, meus pacientes sabem disso. Eu tive um paciente que não gostou de mim, a alegação dele era que não era possível eu ser tão pontual. E diga-se de passagem, não foi nenhum paciente que atrasou, não. Ele só se irritou com a recomendação de que ele deveria ser pontual. E ele foi atendido no horário e não gostou. Faz parte. A gente não vai agradar todo mundo, mas eu posso te dizer que 99% das pessoas gostam de chegar no consultório com o horário marcado às 10 e serem atendidos às 10. E não chegarem às 10 e serem atendidos. Se engana quem acha que a fisioterapia só é útil na ortopedia, né? A gente vê aí a fisioterapia sendo utilizada em todos os aspectos da medicina, na parte urológica, pós-cirurgia geral, pós-cirurgia torácica, pacientes acamados, um monte de situações que o fisioterapeuta é fundamental. Mas nesse momento de pandemia, mais uma vez a gente deve mostrar admiração pelos fisioterapeutas que estão dentro dos hospitais, dentro dos CTIs, arriscando a própria saúde, né? Arriscando a sua própria possibilidade de um contágio, manipulando aqueles pacientes que estão em pronação, ou aqueles pacientes que precisam trabalhar a árvore respiratória. Enfim, é um trabalho absolutamente difícil, muito duro, muito tenso, e os fisioterapeutas também estão lá ajudando a salvar vidas, né? Vou contar no futuro o caso do Rafael Marques, o jornalista da Rádio Globo, com sua autorização. Vai ser um vídeo que eu vou gravar provavelmente na semana que vem, onde ali nós vamos abordar toda a história dele, onde a fisioterapia teve um papel também fundamental. E esse conteúdo todo vai ser com o tempo organizado para que a gente possa ter essa interação. Quero reiterar e dizer o seguinte, minha admiração por vocês, fisioterapeutas que estão assistindo, e para os que não são fisioterapeuta, que fique registrada, ela é muito grande. Eu tenho muita gratidão pelo número de pessoas que trabalharam comigo. Eu acredito que, inclusive numa cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo, onde a geografia é muito importante, onde a questão de transição de um lugar para outro é complexa, então quando você tem um paciente operado na Barra da Tijuca, que tem que fazer fisioterapia 3 vezes por semana, é muito mais fácil para ele fazer fisioterapia na Barra. E por aí você vai dando chance para todo mundo. Cada vez mais eu vejo profissionais empenhados, eu interajo com eles nas mídias sociais, gente fascinada. Então, eu entendo que a relação entre os diversos setores que militam dentro da saúde deve ser sempre amena, com respeito. Eu não acredito em melhor ou pior. Eu acho que todo mundo dentro dessa cadeia é fundamental, e eu queria deixar minha gratidão a todos vocês que sempre ajudaram, que sempre estiveram do meu lado, que sempre puderam dividir comigo as suas angústias, os seus sucessos, os seus insucessos, muitas vezes pedindo conselhos, outras vezes dando conselhos, e é assim que a gente cresce junto. Vou deixar o convite para vocês da live que eu vou fazer com o Filé. O Filé é um querido amigo do Fluminense, trabalhamos juntos, nós nos conhecemos há algumas décadas e sempre tivemos uma relação ótima, sempre mostramos que é possível a gente ter uma relação de crescimento entre o médico e o fisioterapeuta, é o que nos importa dentro desse sentido, tá? E eu vou deixar o convite para vocês para segunda-feira próxima, a live com o Filé, às 19h30, todos que puderem compareçam, nós vamos falar especificamente sobre o crescimento da fisioterapia. Tá bom, pessoal? Beijo a vocês.